Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A pedido de vários inscritos, galera, vou trazer para vocês algumas dicas para se obter o visto americano. Eu fiz o meu e da minha família, eu preenchi todos os documentos, não tive muitas dificuldades e eu tenho certeza que você também consegue. Primeiro, galera, você deve ter o seu passaporte. Tá? Você com o passaporte em mãos vai começar a preencher o seu DS-160, que é um documento que você deve preencher para só depois você tá agendando a sua entrevista. Nesse DS-160, galera, o que você deve preencher? Tudo da sua vida. Se você é solteiro, se você é casado, se você tem filhos, você vai preencher se você tem imóveis. Eles querem saber exatamente tudo da sua vida, tá? E você deve ser bem transparente, porque se você coloca alguma coisa errada nesse documento e lá no dia da entrevista você falar algo diferente, eles já vão negar o visto na mesma hora. Se eu não me engano, galera, depois que você preenche o DS-160, para agendar a entrevista, tá demorando cerca de 1 ano, eu acho. Então, preencheu o DS-160, já imprime ele, já guarda, para momentos antes da entrevista você saber o que você vai falar, para você não falar nada errado lá na entrevista, tá bom? Primeiro, galera, o visto de trabalho. Você consegue esse visto se alguma empresa aqui dos Estados Unidos for te contratar. Para isso eles vão ter que fazer um requerimento, mandar para o consulado e tudo mais. Se esse não for o seu caso, também tem o visto de estudante, se você quiser vir estudar aqui nos Estados Unidos. Se você tiver matriculado numa escola, a escola tem que emitir também essa declaração para mandar para o consulado brasileiro, consulado americano no Brasil, né, para poder avaliar aí o seu visto. Em terceiro lugar, galera, é o visto de turista, é o mais emitido. Por quê? Porque precisa das comprovações que você tem condição de vir passear, de vir turistar no país, né? E para isso, pessoal, vocês têm que fazer algumas comprovações, senão eles não vão autorizar vocês virem aqui. No meu caso, eu tenho no meu nome casa, terreno, carro, então para mim não foi muito difícil. Eu tinha emprego fixo, então quanto mais vínculos você tiver com o Brasil, é melhor. Então, assim, eles precisam ver que você vai vir no país, conhecer, mas que você vai voltar. Se eles suspeitarem que você quer vir para ficar um tempo, para morar mais do que a permanência que eles vão te dar, eles já vão negar na mesma hora. Então, se você possui um terreno, ou uma casa, ou um carro, e está no nome de algum familiar seu, passa para o seu nome. Isso vai te ajudar muito. Então, na hora que você começar a preencher o DS-160, você já tem que imaginar como que eu vou estar daqui a 1 ano. Eu vou estar solteiro ainda? Eu vou estar casado? O meu filho vai estar estudando? Na época eu não era casado, quando eu preenchi o DS-160, mas eu coloquei lá que eu era casado, porque eu já estava planejando em casar antes da entrevista. Então no dia da entrevista eu já levei a certidão de casamento, que foi emitido na hora, e levei e não teve nenhum problema. No dia da entrevista, galera, você vai ser entrevistado por um americano, que é o cônsul, só que ele vai falar português com você. Então ele vai avaliar se você tem condição de vir nos Estados Unidos a passeio ou não. É legal vocês levarem tudo, tá? Vão levar escritura de casa que vocês têm, documento de carro, extrato de cartão de crédito. Se você tem cartão de crédito com limite alto, já imprime o extrato que consta o limite alto, já leva também. Se você tem filho que esteja estudando, já leva uma declaração da escola, leva comprovante de endereço. Tudo que você colocou lá no DS-160, você tem que levar. Ah, eu ganho 10 mil reais. Você tem que levar os 3 últimos olerites. Ah, eu sou autônomo. Leva os comprovantes do banco, né, o extrato bancário. Ah, mas eu não trabalho com banco. Então você leva o que você conseguir comprovar que você recebe isso. Porque se você colocar esse valor lá no DS-160, você vai ter que comprovar. Se você não comprovar, ele vai negar mais uma vez. O importante não é ter salário alto. O importante é o vínculo, tá? Então a gente tem que pensar tudo nos mínimos detalhes. Porque lá na hora eles fazem bastante pergunta, eles fazem algumas pegadinhas. No meu caso, eu vinha para Nova York. Na hora, ele queria saber se eu conheço o lugar que eu tô vindo. E aí ele me perguntou se eu ia conhecer a Disney. E a Disney todo mundo sabe que fica na Flórida, em outro lugar. Estude o lugar que você vai vir, porque isso vai te ajudar lá na hora da entrevista também. Familiares, galera. Às vezes a gente acha, eu tenho uma família que mora lá, eu tenho um familiar que mora nos Estados Unidos, isso vai me ajudar. Pessoal, se você não puder colocar que você tenha família, o familiar é melhor. Por quê? Você tendo vínculos nos Estados Unidos,
é mais difícil você conseguir o visto. Por quê? Porque às vezes eles pensam que você vai vir para morar, né? E você tá tendo o visto de turismo. Eles vão perguntar se você conhece alguém aqui nos Estados Unidos, se você tem familiares aqui. Então, não demonstrar vínculos aqui nos Estados Unidos é a melhor coisa que vocês vão fazer. Pessoal, essas dicas que eu tô passando aqui para vocês é no caso da minha pessoa. Às vezes, para vocês, muda um pouco. Não baseia só nisso que eu tô falando. Por quê? Porque o seu caso pode ser outro, que às vezes não se encaixa nisso que eu tô falando, né? Caso você tiver alguma dúvida, é muito importante você procurar alguém que vai te auxiliar, te assessorar. Porque o importante é você chegar lá e ter o visto aprovado. O tempo de agendamento está muito alto. No caso de 1 ano e 2 meses. Então, para você chegar lá e ser reprovado, você vai ficar com uma frustração, né? E até agendar novamente, aí vai demorar aí, querendo ou não, mais de 1 ano novamente. Então é muito importante você já ir preparado. Leve uma pasta, galera, com todos os documentos, né? Vão perguntar se você já tem reserva de hotel. É muito importante você falar que você ainda não tem, porque não sabe se o visto vai ser aprovado ou não. No meu caso, galera, eu fiz no consulado de Brasília, tá? Eu fiquei 3 dias viajando para poder fazer essa entrevista e tudo mais. Por quê? Porque próximo à minha residência era só o de São Paulo e a vaga era para mais de 1 ano. Eu conseguia antecipar a minha entrevista, né? Acho que foi para 3 ou 4 meses, mas eu tive que ir lá em Brasília. Pode ser que você já tenha um visto negado, necessite de alguma assessoria. Então, nesse vídeo eu estou passando as dicas, né? Como foi comigo e com a minha família. E deu tudo certo. Pessoal, espero que tenham gostado dessas dicas, tá? Procurei fazer aí um resumão como foi no meu caso e deu tudo certo, tá? Espero que sirva para vocês também, tá bom? Boa sorte a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.